Olá, sou a professora Erika Etienne, seja bem-vinda ao meu canal. E hoje eu estou aqui da minha sala, no momentinho tranquilo, e eu vou compartilhar com vocês algumas sugestões de como desenvolver determinados tipos de atividades com aqueles alunos que têm algum déficit atencional, crianças dentro do transtorno do espectro autista e aquelas crianças na sala muitas vezes que não acompanham quando você fala, você dá os comandos das atividades para toda a turma. Alguns alunos precisam sim que a gente demande uma atenção maior e é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho no vídeo de hoje. Uma dúvida que sempre acaba surgindo e muitos seguidores que me acompanham lá no Instagram, se você não me acompanha, segue lá, é tn.prof. Muitos professores acabam perguntando que tem dificuldade com aqueles alunos que não compreendem o que elas falam, parece não entender. Muitas vezes o que a gente precisa simplesmente é dar comandos aos poucos. Quando a gente entrega uma folha, geralmente a maior parte da turma você entrega uma atividade, diz o que é para ser feito e a criança vai ter autonomia para fazer, ou se ela vai fazer com seus pares, mas que elas conseguem fazer com a sua explicação no momento que você estava falando, ou quando elas veem a organização, elas já são habituadas a fazer determinados tipos de atividade e acabam fazendo novamente. Para alguns alunos isso não ocorre, mesmo que você fale para a turma toda, ele está ouvindo, ele está desatento e ele não vai acompanhar, ele não vai ter autonomia para fazer aquela atividade. Eu estava aqui guardando as atividades que eu fiz com um aluno. Ele é autista, tem 11 anos e está no processo de alfabetização. Ele ainda não lê com fluência, mas está bem avançado. Eu acompanho ele desde 2019 e é perceptível a evolução dele. Ok. A atividade é essa daqui, que era uma proposta de ordem alfabética. Percebam que é uma atividade que ela tem muita informação. Ela tem desenhos, ela tem vários tipos de letra. Então, se eu consigo propor esse tipo de atividade para ele, é porque ele já faz. É importante que a gente se atente a isso. As atividades, quanto mais a criança é dispersa, quanto mais ela não retém informação, então, quanto mais limpa a atividade, aí nesse caso, melhor. Mas com ele eu já consigo fazer todo tipo de folhinha com uma ou mais informações, contanto que eu consiga fazer com ele os comandos aos poucos. Eu vou repartindo as informações. Então, a atividade aqui consiste, essa atividade eu adquiri e é sobre a ordem alfabética, e a atividade consiste em recortar as figuras, as palavras, ordená-las na ordem do alfabeto. São alimentos de lanchonete. É uma atividade simples, que a gente pode entregar a folhinha para a turma toda e eles vão fazendo prontamente de forma autônoma. Essa criança ele não consegue fazer dessa forma. Eu entregar, dizer de uma vez, faça isso aqui, você vai recortar, colar. Vejam quantos comandos eu estou dando aqui. Recortar, ordenar, né, e colar. Então, são comandos diferentes, são etapas diferentes do processo que a gente precisa fazer com eles aos poucos e no tempo dele. Para essa atividade, primeira coisa, eu entreguei sem essa folha aqui, eu entreguei só a folhinha das palavras do recorte. Então, eu pedi, você vai recortar essas palavras. Então, ele se concentrou naquele momento, ele recortou a atividade. Recortado, ele, pronto, terminei. Agora, tu vai pegar um lápis de cor. Eu sempre deixo à disposição. Eu tenho um pote assim, com vários lápis. Sempre fica na mesa. E tu vai pintar a primeira letra. Então, ele pintou a primeira letra de cada palavra. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Ele pintou. E eu pedi que ele me dissesse quais eram as letras. Depois, eu pedi que ele localizasse as letras aqui no alfabeto. Não tá dando pra ver porque ele fez um risquinho embaixo delas. Feito isso, eu fui perguntando. Aí eu apresentei, esqueci. Eu apresentei a folha sem as palavras coladas, disse que eram nomes de alimentos. Não me prendi para que ele pintasse, ele não gosta de pintar, então não me prendi a isso. Então eu disse, a gente vai ordenar agora olhando a primeira letra. Então, com o apoio como base aqui, eu pedi.
tu vai olhar agora a primeira letra do alfabeto e procurar a palavra que tenha iniciada com essa letra. Não tem, parte para outra. Então, dessa forma, a gente consegue perceber que ele foi fazendo essa atividade proposta por etapas, e ele conseguiu fazer o que eu queria, que era compreender o que era ordem alfabética. Então, na primeira e na segunda, eu ainda estava do lado e orientando, ó, não tem palavra que inicie com A, então vamos para a próxima. Tem com B? Tem com B, então a gente vai falar, qual é a próxima? A letra C. Então, ele percebeu que ele poderia usar o alfabeto como apoio e conseguir ordenar. No final tem 2 palavras com S. Aí nesse momento eu tive que intervir para explicar ele a questão de que quando a primeira letra é igual, a gente vai para a próxima letra e olha qual vai ser a que vamos colar primeiro. Então, essa atividade é só um exemplo, tá? O que eu tô querendo dizer, compartilhar com vocês é exatamente isso. Que muitas vezes a criança, no meio da sala, no coletivo, ela não conseguiu ali assimilar os comandos que a gente deu. Primeiro que foram muitos comandos de uma vez. Esse aluno é TEA, ele já consegue me dar aquilo que eu solicitei, né? É uma criança que ele consegue corresponder àquilo que eu solicitei dele. Mas vejam que eu tive, para chegar nessa atividade com ele, eu tive que ensinar ele antes a recortar, eu tive que oferecer a ele meios, desenvolver habilidades que seriam essenciais para essa atividade. Então, ele conseguiu recortar, pintar a primeira letra, ordenar as palavras e concluir a atividade, que era colar as palavras em ordem alfabética. Isso eu consigo fazer com ele. Só que para eu chegar nessa etapa aqui com ele, teve outras vivências que ajudaram a desenvolver as habilidades. Então, ele consegue fazer isso hoje porque eu ensinei ele a recortar desenhos, recortar tirinhas. Então, tudo é um processo. Mas, de forma geral, se o seu aluno ele não está dentro do espectro, mas é uma criança dispersa, uma criança que tem um tempo de atenção curto, então é muito interessante que a gente faça isso. Nunca entregue uma atividade que tem 2 questões ou 2 objetivos diferentes e dê os comandos de uma vez. Divida, faça por etapa. Então, se tem 2 questões numa folha só, primeiro tu vai explicar. Se não puder recortar, mas que pelo menos tu explique, tu diga a ele como é que vai fazer a primeira. Quando a criança é alfabetizada, a gente vai estimular a compreensão leitora ali. Ela vai ler e compreender qual comando está sendo dado naquela questão, ou a mensagem que aquele texto está trazendo. Quando não, é você quem dá o comando, é você quem vai dizer o que é para ser feito. Seja objetivo, também não fale muito. Quando eu pedi para ele aqui, primeiro você vai recortar as palavras. Ele é uma criança, ele tem TEA, mas ele é verbal, ele tem um nível de suporte 1, é o antigo autismo leve. Ele compreende tudo que a gente fala, ele conversa, ele compartilha, mas tem algumas estereotipias, ele tem muito apego à rotina, coisas assim que fazem esses momentos para ele, principalmente em sala de aula, quando tem muito barulho, fazem com que ele se disperse, com que ele não compreenda. Então, essa é a dica de hoje que eu compartilho com vocês. É simples, mas é eficaz. E o intuito da gente aqui é esse. Seja eficiente naquilo que tu vai fazer com seus alunos. Então, parte os comandos, divide os objetivos e vê realmente o que é essencial naquela atividade. Então, um exemplo. Ele conseguiu fazer tudo com autonomia. Ele recortou, ele pintou a primeira letra, ele ordenou e colou. Tá. Meu aluno não recorta. Mas qual é o intuito dessa atividade aqui? Era colocar na ordem. Então, meu objetivo aqui maior não era o recorte. Então, se eu tenho um aluno que não recorta, então eu não vou frustrá-lo nesse momento, exigindo dele algo que ele não vai poder me devolver. Então, eu poderia entregar as palavras recortadas para ele. E isso já facilitaria o processo de construção, desenvolvimento aqui dessa atividade. O meu objetivo aqui não é recortar e colar.
né? Eu só preciso ver se ele identifica qual é a primeira letra. Então percebam que eu consegui tirar dele aqui várias potencialidades, mas eu preciso, para isso, conhecer o aluno. É outra coisa muito importante. Eu sei que na sala de aula com toda a turma é mais complicado, e eu aqui trabalho com atendimento individualizado, porém, toda a minha vida eu trabalhei com turma cheia, com turma regular, ensinei do infantil ao 5º ano, e eu sei que a gente trabalha com o coletivo, porém alguns alunos demandam atenção especial, uma atenção mais redobrada, digamos assim, para que a gente consiga ajudar aquele aluno a avançar, né? A gente trabalha com o coletivo, mas sabendo que são cabecinhas ali individuais que se desenvolvem em tempos diferentes, que aprendem de maneiras diferentes. E quando a gente descobre isso e a gente quer fazer com que isso aconteça, o trabalho flui de uma forma muito melhor. Afinal de contas, ser professor é isso. A gente trabalha com o coletivo, a gente trabalha com o todo, mas a gente pede ali, a gente espera resultados individuais. Na verdade, se você concorda, comenta aí embaixo, diz o que você acha, como você faz na sua sala, se inscreve no canal e fique com Deus e até o próximo vídeo.